Oi, tudo bem? Eu sou Fabrício Curvelo e a gente vai mudar de assunto agora. Vamos começar a falar sobre a programação com laços. Vamos criar, inclusive, um novo projeto. O assunto é totalmente novo mesmo. Então vamos lá, criando no nosso PyCharm o projeto ProgLacos, de programação com laços. Mudando aqui então para o PyCharm, ainda está aberto no último arquivo que a gente fez do vídeo anterior. Eu vou fazer o seguinte, vou fechar esse arquivo, vou clicar aqui no menu File e vou encerrar esse projeto, Close Project, e aí caio nessa tela aqui e vou então criar um novo projeto, New Project. O nome do projeto eu vou digitar aqui ProgLacos, programação com laços. Deixa eu até deixar aparecer aqui assim, ó, ProgLacos. Tudo bem? Create. Enquanto ele vai criando aqui um novo projeto, eu vou começar a conversar aqui sobre o nosso novo assunto aqui, a programação com laços. Bom, a gente pode chamar os laços também de estruturas de repetição. Isso vai aparecer aqui no nosso material já já, tá bom? Então entenda que consideramos laços um determinado trecho de código que será interpretado e executado várias vezes. Então até aqui a gente trabalhou dois assuntos antes desse, que foi a programação sequencial, onde um código ele começa e vai na sequência até o fim. Depois nós tivemos a programação com decisão, onde foi visto o if, else, e a decisão significa que o código vai ser testado num determinado momento, um teste condicional, e a partir disso vai ser tomada uma decisão de executar um trecho de código ou outro. Agora chegamos nos laços, ou estruturas de repetição, onde eu posso ter um trecho de código que vai ser executado várias vezes, uma quantidade pré-determinada de vezes, ou executar várias vezes até que alguma coisa aconteça para que aquilo pare de ser executado. A gente vai ver que tem várias situações onde a gente considera o uso da programação com laços, tá bom? Então, seguindo aqui, vou te apresentar duas formas de programação com laços. Uma é o famoso laço com while, ou enquanto, né? E temos a outra que é o laço com for, ou o para. Vamos começar com o laço com while, o enquanto. Para esse momento, vamos conhecer a estrutura do comando while. E a lógica dele, o comando em si, é o seguinte. While, que significa enquanto, aí você abre parênteses e faz um teste lógico ali dentro, semelhante aos testes que a gente vinha fazendo com o if, só que agora num sentido de testar se precisa repetir ou não um trecho de código que vem a seguir. E esse trecho de código é o bloco que a gente vai colocar logo abaixo desse while, com a mesma estrutura de indentação que a gente aprendeu no if. Então, o while também é um bloco, e esse bloco, tudo que vai ficar dentro dessa estrutura do while, vai ser executado várias vezes, enquanto aquele teste lógico ali der verdadeiro. A gente vai ver isso acontecendo aí, tá bom? A estrutura de repetição precisa de um teste lógico, que normalmente é uma condição verdadeira. Então, esse teste vai verificar se algo é verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele executa o bloco e em seguida volta a testar normalmente se aquilo continua verdadeiro. E sempre que der verdadeiro, ele vai ficar nessa repetição, neste laço. Por isso que o nome disso é laço. Esse bloco, esse teste lógico é baseado em algum valor possível de mudanças, uma variável, por exemplo. E dentro do bloco do laço, esta variável sofre uma alteração do seu valor, normalmente fazendo um papel de um contador, de um incremento, né? A variável começa valendo 1, depois no próximo ciclo ela está valendo 2, depois 3, 4, e eu faço um teste, por exemplo, assim, enquanto essa variável for menor do que 10, faça isso, ele vai fazer, e na próxima volta ele vai continuar testando. A gente vai ver isso acontecendo, mas a lógica é basicamente assim, ele fica repetindo um trecho de código baseado num teste, em cima de uma variável que vai mudando de valor a cada vez que esse ciclo acontece. Mas tudo isso precisa ser preparado assim. Então, imagine esse exercício aqui, que está aqui em azul, olha. Exibir todos os números existentes na sequência de 1 a 500. Então, assim, não faria sentido para você digitar lá no PyCharm assim, print 1,
print 2, print 3, até 500. Imagine isso. Se eu te pedisse até 5.000, até 1 milhão, imagina que não dá para você ficar repetindo isso na quantidade de vezes que o número está pedindo ali. É justamente isso que a gente precisa enxergar. Eu poderia fazer com print 1, print 2, print 3, mas seria algo que ia ficar infinitamente aqui digitando, né? Até chegar no número 500, sei lá quanto tempo isso ia demorar. Então, qual é a nossa lógica? Ao invés de escrever print 1, 2, 3 e por aí vai, eu crio uma variável que vai ter um número e faço a exibição dessa linha print variável na quantidade de vezes que eu precisar e vou mudando o valor da variável. Então, isso fica um código pequenininho que vai exibir uma listagem numérica, por exemplo, de 1 a 500. Então, é para justamente a gente economizar código mesmo, tá? E até mesmo como está aqui no material, né? Isso é porque está indo até 500, poderia ir até 5.000 e por aí vai, né? Um número gigantesco. Então, na mão, aí, digitar um por um não faz sentido. A gente tem que ter uma lógica específica que seja mais inteligente, e é isso que a gente está conhecendo agora, tá bom? Então, lá no PyCharm, eu vou criar no nosso projeto novo um arquivinho Python chamado laço while, laco_while, tudo bem? Então, vou lá no PyCharm, ele abriu esse projeto, eu criei esse projeto ainda agora, né? Ele estava finalizando tudo, ele criou aqui o nosso arquivo original main.py, vou fechar esse arquivo, vou dar botão direito no projeto, prog laços, e vou escolher new Python file, vou digitar aqui o nome do arquivo, que é laco, de laço, mas com C normal, underline while, vou dar enter, ok? E vou colocar aqui o enunciado disso que a gente estava discutindo ali. Eu copiei e colei, ele veio aqui errado, deixa eu só endireitar tudo. Assim. Então, o exercício é simples. Exibir todos os números existentes na sequência de 1 a 500. Então, observe que para essa situação eu não preciso nem perguntar um valor para o usuário, né? Não tem uma entrada de dados informe o número, nada disso, né? O enunciado já é muito claro, o valor inicial é 1 e o valor final é 500, não tem pergunta nenhuma a fazer. Então, como eu disse, não faz sentido você ficar pedindo para exibir algo assim, print 1, print 2, print 3, não dá para ser desse jeito. Então, como a gente faz? A gente vai precisar ter uma variável onde eu vou definir para ela o valor inicial do que eu preciso. Nesse nosso enunciado, o valor inicial ali é muito claro, é 1, não é isso? Então, vou criar uma variável que vai começar valendo 1. Eu posso dar, obviamente, o nome que eu quiser para essa variável. Mas como essa variável vai fazer um papel diferenciado, eu já vou dar para ela um nome que a gente costuma utilizar para essa função que ela vai assumir. Ela vai ser chamada de contador. Você é livre para usar o nome que quiser, tá bom? Eu gosto de trabalhar com esse nome, contador, porque ela vai fazer esse papel de ficar contando mesmo. Então, eu já declaro essa variável e já insiro nela o valor inicial da contagem que eu vou precisar fazer. Essa contagem aqui, ela vai de 1 a 500, então o valor inicial que eu quero é 1, que eu preciso é 1. Então, já criei essa variável e já disse, olha, contador é uma variável que começa valendo 1. E aí vem a nossa estrutura, a nossa estrutura de repetição, o nosso laço, né? Vou botar assim, ó, enquanto, que é o nosso while. Repara que o PyCharm reconhece o comando, ele fica numa cor que é de palavras reconhecidas, palavras reservadas, que é o que a gente chama, né? É um comando. E aqui dentro o teste que eu vou fazer para essa nossa variável contador. Enquanto esse contador for, escrevi errado, contador. Enquanto esse contador for menor ou igual a 500. Então, 2 pontos. Observe aqui o seguinte, eu criei uma variável contador, está valendo 1, e estou dizendo assim, enquanto esse contador for menor ou igual a 500, ou seja, enquanto isso que está selecionado ali, que é um teste, der verdadeiro, esse teste a variável é menor ou igual a 500? É. Então, enquanto isso for verdadeiro, ele vai fazer a execução do código que eu vou colocar ali dentro do while. Dentro quer dizer no bloco do while, que é a parte afastada aqui da margem, dando a entender que é o que está dentro deste bloco iniciado pelo while. Então, eu vou exibir a própria variável contador,
justamente para aparecer o número para o usuário. 1, por exemplo, nesse momento inicial, ele começa valendo 1. 1 é menor do que 500? É. Então, ele aceita e entra na estrutura de repetição e vai exibir o valor que, por enquanto, é 1. Em seguida, eu vou precisar modificar esse valor, porque senão ele vai valer 1 para sempre. Nada aqui está mudando o valor, ele continua valendo 1. Então, existe um comando, uma estrutura que nós utilizamos, que é a variável, que eu vou botar aqui, contador, vai receber ela mesma, incrementando 1. E atenção a essa frase, essa estrutura que eu acabei de colocar aqui agora. Se você interpretar essa frase, essa expressão, com o que a gente aprende nas aulas de matemática, isso pode confundir a gente. Mais uma vez eu sempre falo, olha, não leia o símbolo de igual como igual. Então você não deve ler essa frase como contador igual a contador mais 1, porque isso não faz sentido na matemática. Mas como eu já expliquei várias vezes, você deve ler isso com a função de receber. Então a variável contador recebe o resultado dessa expressão. Então, em programação, sempre que aparece o símbolo de igual, o que o computador faz é resolver o que está à direita do sinal de igual, que no caso ali é contador mais 1. O resultado disso ele atribui à variável que está do lado esquerdo, que está antes do sinal de igual. O detalhe é que nesse exemplo, a variável à esquerda é a mesma. Isso não quer dizer que ela é igual a ela mesma mais 1. Isso quer dizer que será resolvida esta expressão, contador mais 1, e a resposta disso será atribuída à própria variável contador. Então ela muda de valor com um cálculo que foi feito em cima dela mesma. E isso em programação é super normal, tá bom? Então imagine o seguinte, a variável começou valendo 1. Enquanto o contador for menor ou igual a 500, ele vai fazer isso que está dentro desse bloco, que está na margem aqui interna do while. Então, está valendo 1. 1 é menor do que 500? É. Então, ele vai escrever na tela 1, então o usuário vai enxergar ali 1, e em seguida ele vai fazer uma conta onde 1, que é o valor do contador, mais 1. Isso dá 2, vai ser atribuído ao próprio contador. Então, o contador, nesse momento, virou 2. A variável valia 1, somou 1 a ela, e agora está valendo 2. E aqui, o detalhe mais importante. Chegamos ao fim dessa estrutura, desse bloco. Mas como é um comando while, o computador faz o seguinte, ele retorna e testa novamente essa variável. Então, agora ela está valendo 2. 2 é menor do que 500? É. Então, ele vai fazer tudo isso de novo. Vai escrever na tela, dessa vez, 2. Depois vai fazer a conta 2 mais 1, que vai dar 3, e vai guardar na própria variável contador. Ele vai voltar para lá e vai fazer de novo. 3 é menor do que 500? É. Ele vai escrever o 3, vai somar 1 novamente, que vai dar 4, e vai guardar na variável. E vai voltar lá. 4 é menor do que 500, e vai fazer isso enquanto esse teste ali que está selecionado der verdadeiro. Então, 4 é menor do que 500, depois vai virar 5, 5 é menor do que 500, ele vai ficar preso nessa estrutura aí de repetição, no laço. Isso é o laço, a estrutura de repetição. Vai chegar um momento, isso vai evoluindo, 1, 5, 6, 7, 1, enfim, né? Vai chegar um momento, por exemplo, que ele chega em, vamos pensar, em 499. Então, ele escreveu 499, somou 1, virou 500 e voltou. 500 é menor ou igual a 500? Como ainda usei menor ou igual, 500 é igual a 500, isso vai dar verdadeiro, ele vai escrever 500, e atenção agora, vai fazer 500 mais 1, isso dá 501, vai atribuir à variável contador o valor 501, vai voltar e vai testar de novo. 501 é menor ou igual a 500? Aí agora vai dar falso. 501 não é menor e nem igual a 500. Sendo falso, ele sai dessa estrutura e encerra esse bloco. Eu poderia ter mais comandos aqui fora do bloco. Então, eu poderia ter, por exemplo, aqui um print dizendo fim do programa. Então, essa linha, esse print, só vai rodar depois que todo esse bloco anterior, a estrutura de repetição anterior, se encerrar, né? Ele já está fora do bloco, né? Se eu tivesse essa linha aqui, ele ia escrever fim do programa 500 vezes também. Tudo bem? Eu estou dentro do bloco do while. Então, deixa eu colocar ele assim e vou executar para a gente ver. Botão direito, run, laço, while.
Olha, é muito rapidinho, né? O computador não é devagar. Então, ele já executou tudo aqui e apareceu só a parte final. Eu vou rolar aqui lá para o início, ó. E é importante que você tenha esse hábito sempre de ver de qual foi o valor inicial que apareceu e o final, e ver se isso está batendo com o que a questão pediu para a gente, tá bom? Então, observa que ele começou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e foi embora aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o início. Esse 1, imagine que começamos agora, foi o valor inicial do contador. E 1 é menor do que 500? É, então ele escreveu 1, é esse 1 aqui. Depois 1 mais 1 dá 2, ele voltou para cá. 2 é menor ou igual a 500? É, então ele escreveu 2, está aqui o 2. E assim foi. Lá no final, ó, vamos lá para o fim agora, ó. Ele foi até o 500. Então, vamos simular novamente essa parte final. Ó. Ele está valendo 500. 500 é menor ou igual a 500? Sim. Então ele escreveu 500, é esse 500 aqui. Somou 1 novamente, então o contador virou 501. Ele volta para cá mais uma vez e testa. 501 é menor do que 500? Não. Aí ele sai dessa estrutura de repetição e vem executar o que vier após, se existir alguma coisa após isso. Nesse caso, eu coloquei essa frase e ele, então, exibiu para mim essa frase, tá bom? Se por acaso eu chegar aqui fora dessa estrutura de repetição e quiser exibir novamente esse contador, se eu fizer um print aqui do contador, eu vou até fazer assim, ó, para a gente entender que já é fora. Vou botar um F, vou botar assim, ó, executando, exibindo melhor assim, ó, o valor final de contador. E aí eu vou puxar a variável contador. Então, mais uma vez, essa linha só aparece depois de tudo isso ter sido executado. Então, ele vai exibir o valor final do contador. Lembrando que ele virou 501 para então ser eliminado aqui. Ou seja, ele termina valendo 501. A exibição interna do while foi até 500, mas ele foi derrubado, vamos chamar assim, essa estrutura toda foi derrubada quando ele chegou a 501, ou seja, quando esse teste dá falso. Então ele termina valendo 501, mas não foi exibido. Só que está guardado na memória, 501, né? Então essa frase aqui vai mostrar o 501. Vou rodar novamente. Olha, ele escreveu até a estrutura final da repetição, ó, 498, 499, 500. Saiu, aí ele escreveu valor final do contador, 501. Né, porque foi o número que derrubou a estrutura de repetição, mas fica salvo na memória, né? 501. E depois o fim do programa. Tudo bem? Então essa é a nossa estrutura de repetição com o comando while. Seguindo aqui o nosso material, ele fala tudo isso que eu expliquei, a variável contador, né, o incremento dela aqui, tudo isso está bonitinho no nosso material também. Seguindo aqui, mais algumas considerações a respeito do nosso comando while. Sempre que você for trabalhar com uma estrutura de repetição com while, é interessante que você observe 3 fatores. Eu coloquei de volta aqui o nosso comando, toda a estrutura que a gente fez, e vou te apresentar esses 3 fatores. O primeiro, a gente precisa declarar uma variável, tá bom? Eu chamo essa variável de contador, o nome é livre, você escolhe. É interessante que você dê um nome que faça sentido, né? Por isso eu uso contador, e você já coloque nela o valor inicial da estrutura que você precisa. O nosso exercício pedia que a gente fosse de 1 a 500. Então, qual é o valor inicial? 1. Se o exercício falasse assim, vá de 400 a 600, qual é o valor inicial? 400. Então, você vai botar contador igual 400. E assim vai, tá bom? Ou que se fosse assim, pergunte um número ao usuário e faça a exibição sequencial a partir desse número até 1000. Então, você vai fazer a pergunta de um número ao usuário e atribuir esse valor que o usuário respondeu à variável contador como sendo o valor inicial dele. Tudo depende do enunciado da questão, correto? Seguindo aqui, o próximo item, que é o teste que a gente faz dentro do parênteses do while, é o teste lógico. Esse teste a gente vai validar o ponto final da estrutura que eu preciso ir. Então, de novo, o exercício era vá de 1 a 500. Então, o meu teste, olhando pelo final, preciso verificar se esse contador ele ainda está válido, ou seja, se ele está dentro da faixa de 1 a 500. Então, eu vou testar se o contador é menor ou igual a 500. Enquanto ele for menor ou igual a 500, a estrutura será repetida. Então, de novo, enquanto
esta variável for menor ou igual a 500, que é o número final da minha sequência que eu busco. Então, eu começo atribuindo o valor inicial da minha sequência e testo o valor final da sequência. Tudo bem? E o terceiro e último item é o incremento desse contador, o incremento dessa variável, né? Se eu não colocar essa linha ali, acontece uma forma de erro muito comum, que a gente cai sempre que está nos momentos iniciais do aprendizado da programação com laços, né? Que é você entrar num laço infinito, porque ele não muda de valor. Se eu tirar aquela linha fora, essa linha número 3 fora, ele vai ficar preso no valor 1. E ele ficando em 1 para sempre, vai ficar rodando ali. 1 é sempre menor do que 500, então ele vai ficar ali infinitamente. Você vai ter que parar o PyCharm, né, forçadamente, senão ele fica repetindo isso. Vou até te mostrar como é feita essa parada, porque é normal a gente cair nesse tipo de erro, tá bom? Então imagine que eu não tenho essa linha aqui, ó. Vou tirar a linha daqui, deixando ela desligada, né? Ela vai virar um comentário e ela não vai mais ser executada, e com isso o valor do contador vai ser sempre 1. Não está mais funcionando essa linha aqui. Se eu executar agora, olha como é que fica o PyCharm. Ele fica em 1 para sempre. Não é legal isso, tá? O que você precisa fazer quando isso acontecer? Observe aqui a parte superior, temos um botão de stop. Isso quer dizer, eu posso parar a execução ali, e devo parar, tá bom? Não é só fechar aqui não. Tem aqui também, é o mesmo botão, tá bom? Posso ir por aqui ou por aqui. Eu vou ali por cima, parei, e ele fala, processo encerrado, tá bom? Então, sempre que você cair no laço infinito, você precisa encerrar clicando no stop, ok? Voltei aqui para a nossa apresentação. Seguindo aqui, vou falar agora dos laços com for. É uma outra estrutura, uma outra forma de trabalhar a estrutura de repetição. Nós temos o while e também temos o for. Seguindo aqui, o for, ele facilita a elaboração de uma estrutura de repetição porque reúne os 3 itens que eu te falei anteriormente de uma vez só. No while, eu te disse que você precisa declarar a variável contador com o valor inicial, depois você precisa testar o valor final e lá dentro do bloco você precisa fazer o incremento da variável, né? São os 3 itens necessários para um laço acontecer. O for faz isso tudo de uma vez. Então, é uma estrutura mais simplificada. É legal que você conheça todas as formas possíveis, né? Então, eu vou te pedir para criar um arquivo lá no nosso PyCharm chamado laco_for, de laço for. Vou fazer aqui o meu. Então, vou fechar esse aqui, vou dar botão direito no nosso projeto, proglacos, new, Python file, e vou chamar de laco_for. Já criei. Voltando aqui para o nosso slide, o exercício é o mesmo, exibir todos os números existentes na sequência de 1 até 500. Vou até pegar esse enunciado aqui do anterior, para ficar mais rápido aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, exibir tudo na sequência de 1 até 500. Eu posso fazer isso com o comando for de uma forma mais simples, como eu te disse, que é assim, ó, for, crio a variável contador, já declaro ela ali mesmo na linha do for, e eu escrevo assim, ó, in range, e abro parênteses e digo o valor inicial e o valor final. Mas atenção, eu vou botar aqui o valor final, 501, e vou te dizer por quê, tá bom? Deixa eu só terminar a estrutura toda aqui. De 1 a 501. E em seguida eu vou exibir print, lá dentro então do bloco do for. Não precisava ter colocado um novo parênteses. Contador, vou exibir a variável contador. Vou dar botão direito aqui, vou executar. Olha lá, ele parou em 500. Olhando de onde ele surgiu, ele começou valendo 1, foi embora e terminou valendo 500. Tudo bem? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, para eu te mostrar tudo certinho, olha só, está aqui o nosso comando. A variável contador foi declarada na própria estrutura do for. Então, eu não crio uma linha antes para dizer contador recebe 1. Não tem aquilo que eu faço no while. Eu já declaro o contador na própria estrutura do for. Então, isso já é o nosso primeiro item necessário já acontecendo. Tá bom? Já inicio valendo 1, porque aqui no range eu estou dizendo o ponto de partida dela é 1. Então, já declaro e já digo que ela começa valendo 1. O contador vai até 500. A gente
Nesse caso, coloca 501, porque o 501 é a eliminação. Então, na verdade, o 501 é o que não vai mais rodar, ele vai rodar até o antes disso. Então, é como se eu estivesse escrevendo lá na outra linha, no outro comando while, como se eu estivesse escrevendo assim, enquanto, né, while, contador, menor do que 501. Não seria menor ou igual, seria menor do que 501, ele ia parar em 500. É isso que está acontecendo aqui. A gente escreve 501 para ele parar antes, o último valor antes do 501, que no exemplo que eu quero aqui é 500, tá bom? E coloco ali o print e ele vai exibir. Conforme está aqui explicado também, eu não havendo um terceiro, deixa eu ler melhor aqui, o contador vai até 500, exclui-se o valor apontado, que nesse caso foi o 501. Falei isso e seguindo. Não havendo um terceiro parâmetro aqui dentro dos parênteses, o incremento, que é a linha que eu tinha feito lá anteriormente, o contador igual contador mais 1, contador recebe contador mais 1, o incremento aqui já é subentendido como indo de 1 em 1. Então, se eu não colocar aqui uma vírgula e colocar um outro valor depois, eu já estou definindo que ele vai crescer de 1 em 1. No exemplo anterior do enquanto, do while, eu poderia botar contador recebe contador mais 2, mais 5, ele iria de 2 em 2 ou de 5 em 5, correto? Nesse caso lá, nós usamos de 1 em 1. Aqui, se você pretende ir de 1 em 1, nem precisa colocar, já está pré-definido. Se você pretende ir com outra sequência diferente, então você coloca a vírgula e o próximo número, por exemplo, se eu botasse 1,501,2, ele iria de 2 em 2. Vou até te mostrar isso acontecendo aqui, ó. Vou botar vírgula 2 e vou rodar novamente e ele vai de 2 em 2. Só que ele começou exibindo 1, então ele foi pelos ímpares, né? Mas eu eu quero que vá pelos pares, tem aqui uma outra saída, que é começar ou de 0 ou de 2. Então, vou botar do 0. 0, ó, deixa eu ir lá, pelo início, 0, 2, 4 e por aí foi, né? Porque eu pedi para começar do 0. Observando o fim, ele escreveu 500. Se eu colocar 1, indo de 1 a 501 de 2 em 2, observa que o fim é 499, porque na verdade ele está indo de 2 em 2, o próximo já seria, depois do 499, já seria o 501, que já é o valor eliminado, né? Então, por isso que ele não chegou a escrever 501, ele foi até 499, ok? Seguindo aqui, conclusão aqui sobre o for, tá bom? Na verdade, o for pode ser trabalhado de algumas formas. Então, vou te dizer aqui algumas estruturas possíveis que você pode escrever na declaração de um bloco for, da estrutura de repetição for. A primeira é que a gente utilizou, né? For, um contador, in range de 0 a 100, por exemplo. Então, nesse caso, conforme está apresentando aqui mais embaixo, ó, no primeiro exemplo, que é esse aqui, o contador vai de 0 a 99. Lembre-se que o número que eu aponto não entra, ele vai até o anterior. Lembra disso? Até escrevi isso aqui, né? Com incremento de 1 em 1, pois esse é o padrão a seguir quando não existia um terceiro número entre parênteses, ou seja, quando não existia um terceiro valor aqui, ele vai incrementar de 1 em 1. Então, esse exemplo, ele vai de 0 a 99, de 1 em 1. Seguindo aqui um outro exemplo, eu escrevo for contador in range 0,200,2. Então, nesse exemplo, o contador vai de 0 a 199, só que vai de 2 em 2, tá bom? Como eu comecei com 0, ele vai 0, 2, 4, 6 e por aí vai. Eu digo que ele vai até 199 porque eu escrevi 200 e o 200 não entra, então ele vai até o anterior. Então, o último número possível dessa sequência seria o 199, mas eu pedi para ele ir de 2 em 2, não é verdade? Indo de 2 em 2, ele não vai conseguir também chegar no 199. Então, logo, o último valor atingido de verdade nessa sequência é o 199, 198, por conta do incremento que eu utilizei de 2 em 2. E a última explicação aqui, essa é um pouquinho mais diferenciada, que é quando eu escrevo assim, for contador in, e aí abro um colchete e coloco valores específicos separados por vírgula. Muita atenção, aqui nem existe o termo range, ele é um pouquinho diferente, é for contador in, e só coloco colchete e vou determinando valores. Então aqui, eu não estou determinando que ele vá de um número até outro, eu estou dizendo simplesmente, olha, você vai por esses números aqui.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. É uma sequência que eu estou apontando como eu quero, não é uma sequência pré-determinada que a gente já conheça, né? Então, lendo aqui, ó, no terceiro exemplo, o contador, a cada ciclo do laço, a cada vez que ele rodar, valerá respectivamente um valor da sequência sugerida. Então, se você depois botar ali dentro um print contador, ele vai escrever 2, depois 3, depois 5, depois 7. Não tem um incremento de 1 em 1, de 2 em 2, não tem essa. O incremento é passar de um número para o outro dos que eu coloquei ali pré-definidos. E eu posso colocar quantos eu quiser, tá bom? Então, observe que não temos a palavra range aqui no terceiro exemplo, e observe que eu usei colchete. Essa é a forma diferenciada, tá bom? É isso. Então, já conhecemos aqui no vídeo de hoje os laços com while e os laços com for. É preciso que a gente faça bastante exercícios, várias questões para que a gente pratique e fixe todo esse conteúdo. Ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá.